Vamos ler a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a seguir. Nós não vamos estender muito na mensagem, mas com certeza vai ser o suficiente para a gente entender aqui a palavra de Deus. Versículo 12 a seguir, está escrito assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque assim como o corpo não é um só membro, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Nós lemos aqui a palavra de Deus. Paulo, ele escreveu falando acerca dos dons. No capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, ele falou acerca dos dons. E a partir do verso 12, ele fez uma analogia do corpo humano com o corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui, o argumento dele aqui é a favor da unidade e que cada um de nós temos a nossa, assim como os nossos membros, os membros do nosso corpo, cada um tem a sua função, não é verdade? O nosso corpo, como ele disse aqui, se fosse um membro, não seria corpo, né? Se fosse só olho, não seria corpo. Se fosse só braço, por exemplo, não seria corpo. O corpo só é possível ser corpo porque há um conjunto de membros. Amém? Há um conjunto de membros e esse conjunto de membros forma o nosso corpo. E ele diz aqui que se um membro ele sofre, ele adoece, por exemplo, todo o corpo sofre. Se a gente machuca o dedinho, todo o corpo sofre. E se não tratar, pode dar um teto e a pessoa até morrer. Então ele está falando aqui da importância da unidade, da união no corpo. O nosso corpo, os nossos membros, eles não guerriam entre si. Eles cuidam uns dos outros. E ele está falando acerca dos dons. E ele disse que cada um, Deus entregou um ou mais dons, né? Um ou mais talento, porque ele sabe qual é a pessoa que é melhor ela exercer aquela função na igreja. Então cada pessoa ela recebe um ou mais dons. E aqui nós podemos ver a importância da pessoa estar ativa na obra de Deus. Porque você já pensou se um rim para de funcionar? Se parar de funcionar os dois, a pessoa morre, né? Os rins. Existem pessoas que sofrem muito porque tem que fazer hemodiálise, porque o rim não está mais ativo. Isso fala da importância de cada crente ser ativo na posição que Deus o colocou. Porque quando a pessoa ela é negligente e ela não é ativa naquela posição que Deus colocou ela, a obra de Deus sofre, a igreja sofre, porque está em falta do trabalho dela, né? É a mesma coisa do dizimista, o ofertante. Esse mês eu não vou dar dízimo por causa disso, por causa daquilo. Quer dizer, ela não tem compromisso com a obra de Deus, ela tem compromisso com ela mesma. Então ela gasta o dízimo, ela gasta a oferta e a obra de Deus sofre. Assim também é acerca dos dons espirituais. Quando a pessoa ela não é ativa na área que Deus colocou ela, a obra de Deus sofre a falta do seu trabalho, assim como o nosso corpo sofre se, por exemplo, um olho não funcionar, né? Uma perna não funcionar. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a importância da pessoa estar ativa na obra de Deus, fazendo aquilo que Deus
colocou na mão dela para fazer. E nós vemos também aqui a importância da união e da humildade, porque embora existe talento que é mais importante do que o outro em certas áreas na igreja, jamais o seu possuidor ou aquele que é possuído pelo dom é melhor do que o outro. Amém? Por exemplo, o ministério da palavra, ele é mais importante na igreja do que o ministério do louvor. Quem está entendendo? O ministério da palavra. O ministério do louvor tem a sua importância, mas o ministério da palavra é mais importante. Porém, a pessoa que exerce o ministério da palavra, estou falando da pessoa, ela não é melhor do que a outra que exerce o ministério do louvor. Quem entendeu, diga amém. O talento é mais importante, mas quem possui o talento, ele não é mais importante. E muitas das vezes a pessoa recebe um talento, por exemplo, de milagres, e aí ela se julga mais importante. Ao invés de ela valorizar o talento que Deus deu, ela começa a transferir o valor para si mesma e ela se julga mais importante do que o outro. Porque é ele que manda o paralítico levantar, o paralítico levanta. É ele que põe a mão e o câncer vai embora, a doença vai embora. Então ele acha que ele é o melhor, mas ele não é o melhor. Aquele talento tem a sua importância, mas o seu possuidor não é mais importante do que ninguém. Amém? E a edificação, ela vem quando as pessoas que são possuídas pelo talento trabalham por humildade, fazendo a sua parte, né? Fazendo a sua parte. Aí a igreja ela é edificada. Agora, quando a gente começa a pensar, não, sou eu que tenho esse dom, o povo gosta muito de mim, porque sou eu que tenho esse dom, aí já começa a ter a divisão no corpo de Cristo, né? Mas é isso que está no mundo. No mundo é isso. Você vê um homem que tem muito conhecimento, ele fica guerreando contra o outro, que não tem o conhecimento, mas tem o dom de milagres, por exemplo. Você já pensou esses homens aí que Deus está usando? Um Deus usa no muito conhecimento, o outro Deus usa muito milagre, mas não tem muito conhecimento. Você já pensou se eles se unissem? Mas fica um guerreando contra o outro, porque afinal de contas um conquista muita gente, porque o povo gosta muito de milagre, então é muita gente sendo curada, aí o povo vai. Mas só que esse que está sendo usado para operar maravilhas, ele não tem a profundidade nas escrituras. Aí o povo fica lá sendo curado, mas não cresce no conhecimento. E se o outro tivesse lá, que ele não tem o dom de curar, mas ele tem a profundidade na palavra. Se ele estivesse lá trabalhando junto com o outro, o corpo de Cristo seria muito mais edificado, porque cada um estaria dando a sua contribuição com o talento que recebeu, né? Então é assim que funciona. Como pessoas, nós não somos melhores do que ninguém. Existem talentos mais importantes na obra, porém, o que rege, o que deve reger, é a união. A união, cada um fazendo a sua parte, cada um na sua posição,
trabalhando com o talento que Deus concedeu, e assim o corpo de Cristo é edificado. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estava conversando com um irmão, eu estava dizendo, fazendo uma analogia, o seguinte: Jesus, ele usava as verdades do mundo natural para ensinar a verdade no mundo espiritual. Ele usou várias coisas, semente, por exemplo, né? E se ele estivesse aqui hoje, ele usaria a analogia, por exemplo, um soldado, quando ele está em guerra, ele não provê o suprimento dele. Quem sabia isso? Ele está lá com a arma, né, com o fuzil ou metralhadora, mas muitas vezes tem outro aqui até segurando aquela, eu não sei como é que fala, aquele cinto cheio de munição. Quem já viu aí? Aquele cinto cheio de munição, tem outro até segurando assim, e ele puxando lá o gatilho lá, usando a arma, e tem outro suprindo. Quando aquele cinto acaba, a munição, já tem outro colocando ali para suprir. Porque se não tiver alguém suprindo o soldado, ele vai perder a guerra, né? Porque vai acabar a munição, ele vai estar com a arma sem munição. Então, essa verdade no mundo material, no mundo físico, ela existe uma verdade espiritual por trás. Existem pessoas na obra de Deus que estão na linha de frente. E muitas das vezes, ao invés dos crentes prover munição, né, prover suprimento, deixam o soldado sozinho. E aí o soldado perde a batalha. Isto fala da importância da união. Ninguém faz nada sozinho, amém? Ninguém faz nada sozinho. Por mais experiente e potente que for o soldado na guerra, se não tiver o suprimento, ele vai perder a guerra e, consequentemente, a nação vai perder a guerra. Porque se o exército perder a guerra, os inimigos invadem o país, né? Escraviza a população, porque os soldados perderam a guerra. Não é assim? Assim também é no mundo espiritual. A igreja do Senhor na face da terra tem que ter mais inteligência e darem as mãos para os soldados que estão em guerra. Darem as mãos para os pastores, para as pastoras, para os evangelistas, para os missionários. Dá as mãos. Porque se a igreja não der a mão, eu estou falando igreja, eu não estou falando só aqui os congregados aqui, não. Eu estou falando a igreja do mundo inteiro, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo, esses milhares e milhões de cristãos que existem na terra, não derem as mãos para seus obreiros, para seus pastores, para seus evangelistas, para seus missionários, para as suas pastoras, se não derem as mãos, esses soldados espirituais vão perder a guerra. E a igreja vai perder a guerra. Amém? Porque hoje eu fico vendo a crentaiada perseguindo pastor, perseguindo pastora, perseguindo missionário, perseguindo evangelista. É uma perseguição dos infernos que o diabo colocou dentro da igreja. E eu não estou falando igreja aqui, eu estou falando igreja em geral, Brasil, fora do Brasil, principalmente obreiro. Eu vou mandar essa mensagem, eu não ia mandar não, mas eu vou mandar essa mensagem aqui. É uma mensagem simples, mas eu vou mandar assim mesmo para a internet.
Porque vai servir para alguém. Uma obreira aiada de meia tigela, guerreando contra o outro. Né? Só porque tem um conhecimento a mais, ou porque tem um dom que chama muita atenção do povo, aí fica um lutando contra o outro, um batalhando contra o outro, enquanto o povo crente estão se guerreando entre si. É uma igreja guerreando contra a outra, é uma denominação guerreando contra a outra, e aí nós estamos perdendo a guerra porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Jesus, ele não vê placa de igreja, ele vê crente que teme a ele, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, aleluia. Jesus não tem compromisso com placa da sua igreja, e nem com placa da minha igreja, ele tem compromisso com a palavra dele. E aí fica um guerreando contra o outro. Então, eu tenho observado, pelo que eu conheço, o povo mais desunido na terra é o povo que diz que é crente. É o povo que diz que é crente. Principalmente se tocar na parte financeira. Eu não entendo porque a Bíblia fala que o obreiro, ele não pode sair vendendo bênção. Por exemplo, o cara chega aqui com a dor na testa, dor de cabeça. A dor de cabeça é R$100. Aí olha, aí chega o outro com câncer. Ah não, o câncer é meu. Não pode, a Bíblia proíbe isso. Por isso Jesus falou, de graça recebeu, de graça dai. Jesus estava falando disso. Que não pode sair cobrando para orar, cobrando para explicar os textos da Bíblia. Não pode sair vendendo bênção. É isso que a Bíblia condena. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia condena o obreiro sair vendendo, a Bíblia condena também o povo crente ficar explorando os obreiros de Deus, né? Não dá nada para o evangelista, não dá nada, não dá nem um café, nem um jantar para o missionário, para o evangelista. O pastor dá a vida, diz que o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas, né? Mas e as ovelhas? Tem que dar o quê? Se não der a vida, pelo menos leite tem que dar. A ovelha que não dá leite tem que mandar para o açougue. Amém? Eu não ia falar isso aqui, mas estou falando de união. Obreiro que fica pregando por causa de dinheiro, não deve aceitar ele pregar. Amém? Nem como membro ele serve, porque é um incompetente. Mas se o obreiro, ele é obreiro mesmo de Deus, a Bíblia manda honrar ele. O pastor, ele faz o trabalho de psicólogo. Todo mundo está com um problema, vai falar com ele. Aí ele fica ouvindo meia hora, 1 hora. É o dever dele e deve ser um prazer também, né? Telefone, né? A pastora está lá na sua casa, o telefone toca, o pastor ou a pastora trabalha direto. E aí, se um pastor ou uma pastora receber um bom salário, você só vê crente metendo a língua. Agora eu fico pensando assim, para que existe essa Bíblia aqui, amém? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que o obreiro, ele não deve ficar explorando da igreja demais, né? O obreiro não pode ficar explorando demais, exigir grandes quantias de dinheiro para fazer o trabalho. Mas a Bíblia manda também, em Gálatas 6 e verso 6, que o pessoal que é abençoado pelo trabalho do obreiro deve abrir as mãos e prover recurso financeiro para o obreiro. Né? 1 Timóteo 5, versos 17 e 18, 1 Coríntios 9, versos 13 e 14, fala
que o obreiro é digno do seu salário. Então, o que acontece? O obreiro ele tem que estar disposto a se sacrificar pela obra. Mas isso não nega o fato de que a igreja tem que dar a mão para o obreiro. Porque você já pensou? Eu falei do soldado em guerra e o suprimento. Aí você sabe qual é a estratégia do inimigo para poder ganhar uma guerra? Uma das estratégias? No mundo físico mesmo. Eu estou falando agora do mundo físico aí, dessas guerras que existem aí. O navio vai levando suprimento, alimento para os soldados e levando munição para usar nas armas. Sabe o que os inimigos fazem? Eles vão com os caças ou com aqueles aviões de guerra e começa a bombardear o navio. Começa a soltar bomba, soltar míssil, soltar bomba ali e vai bombardeando o navio que está indo por água, pelo mar. Aí o que acontece? O navio afunda, os soldados morrem, aí o suprimento não chega lá, não chega alimento para os soldados e não chega munição. Então o inimigo cortou o suprimento dos soldados que estão em guerra. O que vai acontecer com os soldados lá? Não vai precisar nem do inimigo guerrear contra eles, porque a própria fome, a falta de munição, vai fazer os soldados perder a guerra. E os soldados perdendo a guerra, o inimigo entra no país, invade a fronteira e faz a população, aquele país, refém, escravo. Amém? Isso é transportado para o mundo espiritual. É preciso a igreja do Senhor na face da terra tem que abrir os olhos para que haja união. Ninguém se considerar melhor por causa dos talentos, porque existem talentos mais importantes, como por exemplo o ministério da palavra é mais importante do que o do louvor. Porém, o possuidor desse ministério não é mais importante. Nós somos iguais diante de Deus. E temos também que estar ativo na obra com o nosso talento, com o talento que Deus nos deu. Amém? Para que o corpo de Cristo funcione bem na terra. Glória a Deus. E também precisamos termos a nossa mente aberta e darmos as mãos para os soldados que estão na linha de frente. Glória a Deus. Amém? Darmos as mãos. Vocês que vão me ouvir aí pela internet, dá a mão para o seu pastor, dá a mão aí para os evangelistas, dá a mão para os missionários. Ah não, mas fulano é vagabundo, é vagabundo. É vagabundo, então como é que você aceita ele pregar na sua igreja? Então você é um hipócrita fariseu, porque se você sabe que o obreiro é vagabundo, o obreiro ele está pregando por dinheiro, então você não deve convidar ele para pregar na sua igreja. Você vai no restaurante, enche a sua barriga e sai de lá falando que a comida é ruim e não paga. Ah não, aquele garçom lá não presta não. Então como é que você foi lá e encheu a sua barriga? Né? Tem que pagar. Vamos ser coerentes. Temos que dar a mão uns aos outros. E podemos falar também na parte espiritual, quando a pessoa fica fraco na fé. Porque, olha, eu vou repetir. Pelo que eu saiba, pelo menos no Brasil, né?
pelo menos no Brasil, pelo que eu saiba, o povo mais desunido é o povo crente. Porque quando o irmão cai, você só vê língua. A Bíblia manda você condenar o pecado do irmão, mas manda você dar a mão para ele e ajudar a levantar. Você não pode apoiar o pecado da pessoa, mas você tem que fazer tudo. Tiago 5, verso 20 fala que se eu conseguir levantar alguém que caiu, eu vou salvar da morte uma alma. Agora, quando um cai, o outro mete a língua. Principalmente se for pastor, né? Ou pastora. Aí que a língua é mais. Então, nós temos que, como diz aqui a Bíblia, termos a união, porque se a gente unir, nós vamos vencer qualquer batalha. Vamos vencer qualquer batalha se a gente unir, se a gente batalhar, os membros se unirem, dar as mãos, né, uns aos outros, aí nós vamos vencer. Unir no sentido espiritual e unir também no sentido material. Por exemplo, aqui tem um irmão, ele não está congregando aqui não, ele mora longe daqui. Há muito tempo que ele vem contribuindo com o dízimo, só que ele saiu do emprego. E quando ele saiu, ele entregou o dízimo de tudo. De tudo que ele recebeu, ele deu o dízimo. Só que ele caiu numa situação difícil. Ele não estava tendo condições e ainda mais a mulher dele ganhou criança, já inteirou 2 crianças. O que eu fiz? Nós fizemos uma cesta aqui. Quem está lembrado que eu pedi fazer uma cesta? Eu chamei ele aqui, paguei um carro para levar ele e a cesta para a casa dele. Quer dizer, ele foi fiel no dízimo, ajudou a obra, recebeu lá o direito dele lá e deu o dízimo de tudo. Então agora que ele está precisando, o que custa a gente ajudar ele? Tem igreja que não. Pega o dízimo do povo, mas quando alguém cai na situação difícil, não ajuda. Então nós temos que unir também na parte financeira. Porque o povo do passado aqui, do primeiro século, era tão unido, que eles vendiam terras e entregavam tudo na igreja. Por exemplo, vendeu o lote por 100 mil reais. Aí trouxe e entregou na igreja. E esse dinheiro foi distribuído, ou seja, comprou alimento para distribuir para os necessitados. União até na parte financeira. Se a gente unir, não vamos passar sufoco para pagar aqui esse aluguel, por exemplo. Não vamos. Porque a Bíblia diz que Deus devolve multiplicado. Ou Deus cumpre o que está escrito aqui, ou não cumpra. Amém? Aqui está escrito que Deus devolve multiplicado. Lucas 6,38, Provérbios 11, versos 24, 25. E muitas outras passagens, 2 Coríntios 9, versos 6 a 10. Ou Deus cumpre o que está escrito aqui, ou Ele deixa de cumprir. E se Ele cumpre, significa que você vai chegar aqui com a sua oferta, e o mês que vem você vai ter mais do que esse mês. Ou então isso aqui é mentira. É assim que funciona. E aí não vai passar sufoco para pagar as despesas da igreja, e as pessoas vão serem cada vez mais abençoadas. Porque elas estão plantando e colhendo, plantando e colhendo. Se você planta e não colhe, não para de plantar. Ou se você está colhendo, planta mais. Amém? Porque só assim vai funcionar.
Só assim vai funcionar. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos receber a cada dia o espírito de união, que nós venhamos ajudar uns aos outros no sentido espiritual e ajudar também no sentido financeiro, porque já que muitas pessoas vão me ouvir pela internet, tem muita gente abençoada financeiramente e não ajuda ninguém, né? Não ajuda ninguém. Nem parente dele ajuda. Um dia você pode estar precisando também. Há um ditado que o mundo dá volta. Glória a Deus. O povo crente precisa ser mais unido. Unido. Sabe o que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de Deus abençoar o nosso ministério. Muito mesmo, financeiramente. Sabe para quê? Vamos supor, tem uma família aí, pagando aluguel. O salário miserável que o governo inventou, fica tudo no aluguel, na água e na luz. Aí o nosso ministério tirar essa família do aluguel. Não é uma boa? Isso faz parte da união, né? A gente ser uma família. Hoje é campanha em favor da família, não é? Glória a Deus. A minha família, né? Nas mãos de Deus. Minha família nas mãos de Deus. A gente, irmão, o povo crente tem que ser uma família. Família. A gente não pode seguir o mundo. O povo do mundo aí, a gente não pode seguir a linha do mundo. Nós temos que ser uma família. Uma família é um preocupando com o outro. É um ajudando o outro. Glória a Deus. Porque senão, a nossa religião, ela não está com nada. Glória a Deus. Temos que ser uma família. E Deus vai nos ajudar a ser uma família, amém? Não é só vir na igreja, sentar aí nesses bancos, pregar aqui, aí cada um para a sua casa, né? João 7,56. Lá está escrito, cada um foi para a sua casa. Não! Temos que procurar saber o que eu posso fazer, né? Por alguém da igreja. O que eu posso fazer por alguém da igreja? Ah, eu sou pobre, um exemplo, né? O irmão fala assim, eu não tenho 2 carros, mas eu tenho 2 bicicletas. Ou bicicleta. Tem um irmão indo a pé para a igreja. Então eu vou dar a minha bicicleta para ele ir. É coisa simples, mas que tem grande significado. Está amando o irmão como ama ele. Estou citando um exemplo. Agora o camarada tem 2 carros, não tem coragem de dar nenhuma carona para o outro irmão, ir no outro bairro buscar o outro irmão. São exemplos que eu estou citando, e que nós, irmãos, eu não quero que a gente seja essas igrejas aí, que é só vir na igreja. Eu vou lá, o que você vai fazer? Buscar a minha bênção, vou buscar a minha é o egoísmo. A minha, hoje é sexta-feira, vou buscar a minha bênção. Aí eu sento, recebo a minha bênção e vou para a minha casa. Né? Não, nós temos que interagir uns com os outros. Amém? Interagir uns com os outros. Aí nós vamos ser uma família mesmo. Aí nós vamos ser uma família. Interagir uns com os outros. O que o irmão está precisando? Né? Agora, se o cara não é dizimista, não é ofertante, aí ele está sendo um parasita na igreja, né?
Porque a igreja está desembolsando para ajudar, mas o cara nunca tem um dízimo. Por exemplo, eu contei aqui que eu levei a cesta básica para o irmão que era dizimista aqui. Quem está lembrado? Mas sabe por que eu fiz isso? Será que não tinha outra pessoa para dar? Tinha. Pertinho da casa dele tinha uma outra pessoa lá precisando. Mas por que eu não dei? Eu dei para ele, porque ele que estava entregando aqui os dízimos, as ofertas. A outra pessoa não. Então, nós vamos dar prioridade para quem confia nessa obra. Agora, se tiver de sobra, a gente leva para quem não é também dizimista, né? Mas se sobrar, porque a prioridade é quem é fiel com o dízimo, com a oferta. Glória a Deus. Então nós temos que começar a trabalhar aqui também dessa forma, como igreja, como irmãos, como uma família. Como uma família, não é uma discoteca que todo mundo vai lá, dá uns pulos e vai embora para casa, não. Não é uma igreja que a pessoa vai e recebe a sua bênção e vai para a sua casa e os outros se lascam, não. Nós temos que pedir Deus para o Espírito de união invadir nossa vida, para a gente ser forte. Porque sem união nós não vamos ser fortes. Eu falei do soldado na linha de frente e do suprimento. Temos que nos unir. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Essa simples mensagem, mas poderosa, palavra de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus.